Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Olha, é uma carta realmente incrível, da fé cristã, né, escrita pelo apóstolo Paulo. Ela não só influenciou gente muito importante na igreja, mas define umas bases teológicas que, nossa, são essenciais até hoje. Quase um manifesto do evangelho de Paulo, assim. Com certeza. E é interessante pensar, né, que Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma que ele queria muito visitar, mas ainda não conhecia pessoalmente. Uhum. E o clima lá estava, assim, complicado, tinha umas tensões, sabe? Entre os cristãos que vieram do judaísmo e os gentios. Principalmente depois que o imperador Cláudio expulsou os judeus lá por 49 depois de Cristo. Ah, sim. E depois deixou eles voltarem. Eles voltaram para uma igreja que já tinha mudado um pouco, né? Entendi. Isso deve ter criado um cenário onde a unidade, que Paulo tanto fala, era super necessária. Ok, então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Ele começa de um jeito bem direto, né? Capítulos 1 a 3, falando do problema universal. Todo mundo mesmo, está debaixo do pecado. Exato. Ele argumenta primeiro sobre os gentios, que mesmo vendo Deus na criação, acabaram indo para a idolatria, imoralidade. Certo? E depois fala dos judeus. Mesmo tendo a lei, a Torá, eles também não escapavam. A lei, nesse ponto, funcionou mais como, tipo, um diagnóstico, sabe? Mostrou o tamanho do problema do pecado, mas não era a cura. Faz sentido. É como um raio-x que mostra a fratura, mas não conserta o osso. Isso, perfeito. E a conclusão é direta, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém atinge o padrão sozinho. Pesado? Mas, ufa, a carta não fica só nisso, né? Já no fim do capítulo 3, ele começa a apontar para a solução. Sim. E que solução? O Paulo traz a ideia central da justificação, que não é algo que a gente conquista fazendo coisas, seguindo regras, Uhum. mas é um presente de Deus. A gente recebe pela fé em Jesus Cristo. É como se Deus olhasse para a gente e nos declarasse justos. Entende? Não porque a gente é, mas por causa do que Cristo fez. É uma virada de chave total, né? Para aquela época, então. E como Jesus faz isso acontecer? Bom, pela sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição. Jesus, que era o Messias que Israel esperava, viveu sem pecado e se ofereceu ali, como sacrifício no nosso lugar pelos nossos erros. Certo. E a ressurreição é a prova, né? A vitória sobre o pecado, sobre a morte. É Deus dizendo sim para a obra dele. Quando a gente confia nele, Deus coloca a justiça de Cristo na nossa conta, digamos assim. Entendi. E o exemplo de Abraão, no capítulo 4, é genial para explicar isso, né? Paulo mostra que Abraão foi visto como justo por Deus pela fé dele, muito antes de existir lei de Moisés ou a circuncisão. Exatamente. Esse ponto era fundamental para a galera de Roma, judeus e gentios. Mostrava que o que une a família de Deus sempre foi a fé, não rituais ou origem étnica. Abraão virou pai de todo mundo que crê, de todas as nações. Fantástico. Entendido. E aí, quais são os resultados? Os frutos dessa justificação? Os capítulos 5 a 8 entram nisso, né? Sim, e são frutos que transformam tudo. Primeiro, paz com Deus. Acabou a inimizade. Acesso livre à graça dele, esperança firme no futuro glorioso. Paulo até compara a humanidade que veio de Adão marcada pela morte e a nova humanidade que começa em Cristo cheia de vida. E o batismo, lá no capítulo 6, como um símbolo forte dessa união com Cristo. Morrer por pecado, ressuscitar para essa vida nova. Isso. Mas, atenção, não é uma licença para sair pecando, né? Pelo contrário, é libertação do poder do pecado para viver debaixo da graça. Mas essa luta interna continua, né? O capítulo 7 descreve isso de uma forma tão real. A gente quer fazer o certo, mas... O capítulo 7 é muito honesto sobre essa tensão, o desejo de agradar a Deus e a luta contra a nossa natureza caída. Mas aí vem o capítulo 8. O capítulo 8 é o ápice, a resposta, viver no poder do Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que alívio, que segurança isso traz. É a nossa carta de liberdade. O Espírito nos liberta da lei do pecado e da morte, nos confirma como filhos de Deus, nos capacita para o dia a dia, ora por nós quando a gente nem sabe o que pedir e garante que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem. Uau! E o final do 8 é aquela certeza.
Nada, nada mesmo pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poderoso demais. Mas Paulo tinha uma questão delicada para tratar, ainda mais sendo ele judeu, e Israel, o povo dele que em grande parte não aceitou Jesus. Capítulos 9 a 11, certo? Sim, e dá para sentir a dor dele ao escrever isso. Mas ele defende que Deus continua fiel às promessas que fez a Israel. Ele usa aquela imagem da oliveira, sabe? Sei, dos ramos enxertados? Isso. Os gentios são como ramos de uma oliveira selvagem que foram enxertados na oliveira cultivada, que é Israel. A rejeição de uma parte de Israel, por um tempo, abriu a porta para os gentios entrarem, mas Deus não esqueceu seu povo original. Existe uma esperança de restauração futura para eles. É um mistério, né? Soberania, misericórdia de Deus. Complexo, mas mostra a fidelidade de Deus no plano geral. E isso leva a gente para a parte final, do capítulo 12 em diante. A teologia aplicada. Como viver tudo isso na prática? Começa com entrega total, né? Apresentar o nosso corpo, a nossa vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso passa por uma mente transformada, renovada, não viver mais segundo os padrões do mundo, mas buscando a vontade de Deus. E isso se reflete direto nos relacionamentos, imagino. Com certeza. Usar os dons que Deus deu para servir na igreja, amar de verdade, sem fingimento, buscar a paz com todos, perdoar, até mesmo obedecer às autoridades. E um ponto-chave para Roma: acolher uns aos outros, mesmo com opiniões diferentes em coisas secundárias, tipo comida ou dias especiais. A unidade acima dessas coisas. Buscar a unidade no essencial, né? Exato. E as saudações finais, no capítulo 16, com aquela lista enorme de nomes, mostra como a fé é vivida em comunidade. Não é cada um por si. Somos membros uns dos outros em Cristo. E assim, analisamos a carta de Paulo aos Romanos. Convidamos, se inscreva no canal, participe com a gente, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.